Oi, pessoal do 7º ano. Hoje eu vou dar 2 exemplos sobre regra de 3 composta. Tem um outro vídeo no canal sobre regra de 3 simples, então o ideal é vocês olharem ele antes, porque ele explica um pouquinho sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Por exemplo, se eu aumentar a quantidade de bolos que eu quero fazer, eu vou precisar aumentar a quantidade de ovos que eu vou usar nas receitas. O que são grandezas inversamente proporcionais? Se eu aumento a minha velocidade, eu vou diminuir meu tempo de uma viagem, por exemplo. Então, isso aqui é importante pra gente. Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Qual que é a diferença da regra de 3 simples para composta? A regra de 3 simples só tem 2 grandezas, por exemplo, quantidade de ovos, quantidade de bolo, velocidade e tempo, tem só 2 grandezas. A composta vão ter 3 ou mais grandezas. Então, olha o nosso primeiro exemplo. A Aline é microempresária do ramo alimentício e seus principais produtos são panquecas salgadas e doces. Trabalhando sozinha, ela produz 16 panquecas em 2 horas. Para ampliar a produção e atender aos pedidos que tem recebido, ela contratou mais 2 pessoas que vão trabalhar com ela 6 horas por dia, com o objetivo de estimar a produção de panquecas. Quero saber o número de panquecas. Então, na realidade aqui, se a gente olhar, a gente tem 3 grandezas, que é o número de panquecas, o número de pessoas e o número de horas. Então, a gente vai começar construindo um quadro, construindo uma tabelinha. Então, eu vou colocar número de panquecas, número de horas e o número de pessoas. Então, ela produz 16 panquecas, trabalhando 2 horas por dia, e só ela fazendo sozinha, uma única pessoa. A Aline contratou 2 pessoas, então, além dela, vão ter mais 2. Então, o número de pessoas eu vou colocar 3. Vão trabalhar com ela 6 horas por dia. Quero saber a quantidade de panquecas que elas vão conseguir produzir. Primeira coisa a fazer é ver o diretamente ou inversamente proporcional. A coluna panquecas, que é a coluna que tem o X, vai ser a coluna que vai mandar nas outras. Então, primeiro eu vou verificar panquecas com horas para ver se é diretamente ou inversamente, e depois panquecas com pessoas. Então, preste atenção que eu não faço horas com pessoas, tá? É sempre a coluna que tem X com as outras 2. Então, primeiro, esquece que o número de pessoas vai aumentar. Finge que não altera. Vamos pensar, panquecas e horas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, se eu quero fazer mais panquecas, eu vou precisar de mais horas para isso. Então, eu entraria nesse exemplo aqui de cima. Mais panquecas, eu preciso de mais horas. Então, panquecas e horas são diretamente proporcionais. Vou colocar um D aqui. Agora, eu esqueço que horas altera. Finge que não muda. Eu vou relacionar panqueca com pessoas. Se eu quero fazer mais panquecas, eu preciso de mais pessoas me ajudando. Ou, se eu tiver mais pessoas fazendo, eu vou conseguir fazer mais panquecas. Então, as grandezas também são diretamente proporcionais. Nesse caso, que é tudo diretamente proporcional, eu não vou precisar inverter nada. Meu próximo exemplo vai entrar uma inversamente, aí vocês vão entender melhor o que quer dizer esse inverter. Como que eu montei a equação agora? A coluna que tem o X, ela sempre vai ficar do jeito que tá. Então, nesse caso, 16 sobre x e coloco o igual. Então, sempre a coluna que tem x fica sozinha e coloco o igual. As outras 2 colunas que não tem x, que seria o 2/6 e o 1/3, eu vou multiplicar as 2. Então, vai ficar 2/6 vezes 1/3. Então, o que eu vou fazer para resolver? Primeiro, eu faço a multiplicação de 2/6 vezes 1/3 e depois eu termino a equação com o 16 sobre x. Vocês lembram que multiplicar a fração multiplica os 2 de cima e multiplica os 2 de baixo. Eu gosto de simplificar as frações antes. Por exemplo, o 2/6 eu consigo simplificar por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1 e 6 dividido por 2 vai dar 3. Isso facilita as nossas contas. Então, vou manter o 16 sobre x igual. Agora, multiplica as 2 frações. Os 2 de cima, 1 vezes 1 é 1. Os 2 de baixo, 3 vezes 3, é 9. Faz a multiplicação em cruz, toda a proporção é só fazer multiplicação em cruz. X vezes 1 é x, 16 vezes 9, 6 vezes 9 é 54, 9 dá 14, então x igual a 144. Como é um probleminha, sempre tem que ter resposta. 144
panquecas. Olha, até que a nossa tabela, ela já te dá a dica qual que é a unidade de medida. Então, o x que a gente calculou está na coluna panquecas. Outro exemplo de regra de 3 composta. Marcilene é gerente de produção em uma confecção e recebeu um pedido para produzir 150 camisas. Ela já havia calculado que 4 funcionários produzem 100 camisas em 5 horas, mantendo o mesmo ritmo, enquanto tempo 5 funcionários produzem 150 camisas. Então, de novo, por que é regra de 3 composta? Porque tem 3 grandezas e não 2. Para nossa tabelinha, a gente vai montar camisas, funcionários e horas. Então, ela já havia calculado que 4 funcionários produzem 100 camisas em 5 horas, mantendo o mesmo ritmo, enquanto tempo, então quero saber quantas horas, 5 funcionários produzem 150 camisas. Então, aqui, agora a coluna que vai mandar vai ser a coluna das horas, porque é a coluna que tem o x. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou verificar essas duas, se são diretamente ou inversamente, e depois vou verificar essas duas. Lembrando que eu não preciso verificar essas duas, tá? É sempre a coluna que tem x com as outras duas. E esquece que camisas altera, finge que mantém o mesmo valor. Vamos verificar funcionários e horas. Se eu tiver mais funcionários, eu vou precisar de menos horas para fazer meu trabalho. Então, se eu tenho mais funcionários, eu vou precisar de menos tempo, menos horas. Então, nesse caso, funcionários e horas são inversamente proporcionais. Então, vou deixar esse i aqui. Finge que funcionários não altera, vamos avaliar camisas com horas. Se eu quero produzir mais camisas, eu vou precisar de mais horas. Então, mais camisas, eu preciso de mais horas. Então, nesse caso, camisas e horas são diretamente proporcionais. Mesma coisa agora para montar a nossa equação. Coluna do x, que é o 5 sobre x, ele fica sozinho aqui antes do igual. As outras duas eu vou multiplicar, então vai ficar 100 sobre 150 vezes, aqui vem a diferença do outro exemplo. Tá vendo que o funcionários é inversamente proporcional? Inversamente eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que inverter essa fração. Então, ao invés de colocar vezes 4 quintos, eu vou colocar vezes 5 quartos. Então, tudo bem? Sempre que uma das colunas for inversamente proporcional, eu inverto ela. Mesma coisa do outro. Faz a multiplicação em cima com em cima, embaixo com embaixo. Mas esses números estão muito grandes, vamos simplificar um pouquinho? Eu posso cortar esse zero com esse zero, quer dizer que eu estou simplificando por 10 em cima e embaixo. Então, ficou 10 sobre 15, que ainda dá para simplificar. Pensa na tabuada do 5, 10 dividido por 5 é 2 e 15 dividido por 5 é 3. Se quiser reduzir ainda mais, além de simplificar na mesma fração, eu posso simplificar na diagonal. Então, olha o número 2 com o número 4. Não dá para reduzir por 2? Os dois não estão na tabuada do 2? 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Então, agora que está reduzido, a gente pode continuar. Então, vou manter lá o 5 sobre x igual. Multiplico os dois de cima. 1 vezes 5 é 5. E 3 vezes 2 é 6. Do jeito que ficou simplificado, até já dá para ver qual é o valor de x, né? Mas vamos fazer a continha, só para garantir. Então, 5 vezes x igual a 5 vezes 6, que é 30. 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, na minha resposta, são 6 horas. Por que eu falei que já dava para ver qual é a resposta? 5 aqui em cima e 5 aqui em cima. Alterou? Não. Então, qual vai ter que ser o valor de x? X igual a 6. Então, a gente conseguiu simplificar tanto que já dá uma resposta direto pra gente, para eliminar a conta. Mas, na dúvida, então, se não lembrar disso, faz a multiplicação em cruz que sempre vai dar certo. Eu acho que o mais complicado de regra de 3 composta é verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, para isso, vocês têm que praticar bastante. O que eu aconselho? Entra no Google, coloca lista de regra de 3 composta para o 7º ano
E pratica bastante, pega alguma que já tem as respostas para vocês irem conferindo. E sempre quando acabar, olha na resposta para ver se faz sentido. 100 camisas, 4 funcionários faz em 5 horas. Mais camisas, só que mais funcionários vai fazer em 6 horas, então faz sentido. Se tivesse dado 60 horas ou uma única hora, ia ter alguma coisa errada. Então, sempre tenta ver se faz sentido a sua resposta final. Então é isso, espero que vocês tenham lembrado como que faz, lembrando que a nossa provinha está chegando.